senhores e senhoras, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje na AGSAL, Associação Samuel VO, para dar início ao nosso curso de gnose. O meu nome é Maurício da Silva, eu sou instrutor gnóstico, já estou nesta vida de conferência há 25 anos. É para mim uma alegria muito grande poder compartilhar com todos vocês o conhecimento como estudante que também sou de gnose. Então juntos nós vamos estudar e pesquisar e vivenciar os ensinamentos do venerável mestre Samael e do venerável mestre Rabulu e de outros mestres também da Loja Branca que nos passaram ensinamento ao longo da história da humanidade. O nosso curso é composto de 3 fases. Na primeira fase, chamado fase inicial, composto de 30 conferências, depois nós temos a fase intermediária de mais 30, e quem permanecer pode fazer a terceira fase, que é chamada a fase profunda, com mais 30 conferências. Ao falar de gnose, nós temos que saber qual é a origem dessa palavra e qual o seu real significado. Então, o termo gnose é a forma latinizada, gnose, que vem do grego de gnosis, e significa conhecimento. Essa palavra ela não está dicionarizada diretamente. Se a gente olhar no nosso dicionário, não vamos encontrá-la, mas vamos encontrar de forma indireta através de outros vocábulos. Por exemplo, na medicina nós temos a diagnose. Olha aí o sufixo, né? Aqui dia e o prefixo gnose. Então, relacionado também a conhecimento. O que é um diagnóstico? Uma diagnose. Então, a gente vai ao médico com uma doença, ele vai nos examinar, obter informações, ou seja, ele quer ter conhecimentos a respeito das causas, manifestações, os efeitos daquela doença. Então, está relacionado a conhecimento, diagnose. Também nós vamos encontrar na palavra prognose. Também nós temos aqui pro e gnose, aparece a palavra gnose, está no nosso dicionário. Então, prognose é também relativa ao conhecimento, do conhecimento do possível acontecimento futuro, muito usado na matemática, no cálculo de probabilidade, na estatística. Também é usado nas ciências, nas estações meteorológicas, do serviço de meteorologia, para poder ter um panorama, um perfil do que vai acontecer no tempo daqui a tanto tempo. Então, muito usado para poder programar os calendários, cronogramas de esportes, etc, etc. Muito bem. Então, essa prognose, essa gnose, que vem o gnose, que vem lá do grego, ela começou a sua divisão lá. Os gregos tinham 2 palavras para designar o conhecimento. Então eles dividiram em 2 ramos, vamos dizer assim, o conhecimento ele é uno, né? Desde a sua parte inferior, a sua parte superior, a sua parte intermediária, todos são segmentos, secções de uma mesma reta. Mas o grego dividiu em episteme, então ele dava o nome de episteme para o conhecimento de origem intelectual, e ele dava o nome de gnosis, para o conhecimento de origem espiritual. Então, esses 2 ramos do grego, eles foram dividir em outros sub-ramos, vamos assim dizer. Pegando aqui a episteme, então ele dividiu o conhecimento. Nós temos vários tipos de conhecimento de origem intelectual. Temos conhecimento científico, conhecimento empírico, conhecimento analítico, conhecimento técnico, vários tipos de conhecimento. O conhecimento empírico é o conhecimento de natureza prática do cotidiano, o conhecimento prévio, informal que a gente tem.
E o científico é aquele conhecimento que tem uma base científica, ou seja, conhecimento sistematizado. Também, esse conhecimento é o que a gente aprende nas escolas. É o conhecimento que se passa pelo primeiro, segundo, terceiro grau. Não vamos estar tratando disso, porque todos nós temos nas nossas escolas. Então, nós vamos tratar do conhecimento mesmo da gnosis, que também ele tem a sua divisão, sub-ramo. Ele vai estar dividido em 3 círculos. Tem um círculo que é chamado de esotérico, tem um círculo que é chamado de mesotérico, e tem o círculo que é chamado de esotérico com S. Então, esotérico com S. E cada um deles tem o seu significado. O círculo esotérico é o conhecimento espiritual dirigido para o público, para a grande massa humana. O círculo mesotérico é para uns poucos, os chamados iniciados ao conhecimento. No círculo esotérico é o conhecimento dirigido para os pouquíssimas pessoas, são os mestres do conhecimento, os mestres dos mestres, aqueles que nos ensinam. Muito bem. Na Bíblia, por exemplo, nós temos esses 3 tipos de conhecimento. Jesus, por exemplo, dirigia para o público, e está registrado um tipo de conhecimento. Para os iniciados, outro tipo. E para os grandes iniciados, poucos apóstolos dele, um conhecimento muito superior. Então, para que não chegasse errado esse conhecimento, ele utilizava filtros, na forma de símbolos, no caso da Escritura Sagrada, as parábolas. Muito bem. Esse conhecimento, ele se divide em ramos, né? E sub-ramos que nós vimos. Ele vai ter um tipo de abordagem. Nós podemos ter uma leitura do conhecimento na parte, podemos ter a leitura no todo. Quando a gente lê na parte, onde nós somos acostumados na escola, na família, nas religiões, a gente tem o conhecimento parcial e aprende a viver assim. A gente diz que esse conhecimento está no paradigma mecanicista, segmentado, fracionado. E podemos ler até a leitura do conhecimento de forma total, chegar pelo todo. Então a gente diz que está no paradigma holístico. Muito bem. O conhecimento, para ter o seu local certo dentro do seu círculo, ele é protegido por símbolos. Então o símbolo é um meio que os mestres arrumam para administrar o conhecimento. Então o símbolo, ao mesmo tempo que ele revela para alguns, ele esconde para outros. Para poder chegar ao conhecimento que está escondido por detrás dos símbolos, é preciso saber fazer a leitura desse símbolo. E o conhecimento, então, ele está espalhado por 4 colunas, vamos assim dizer. Ele está na área da arte, da ciência, da filosofia e da mística, que nós vamos ver em próximas conferências. E esse conhecimento não é algo estático, então ele é dinâmica, ele se movimenta. Daí também nós vamos ver numa conferência como esse conhecimento se movimentou desde o início do mundo até hoje, nos dias de hoje. E estudar gnose é você conhecer a si mesmo, é dizer, muito prazer, a partir de hoje eu começo a me conhecer. E para construir essa capacidade do autoconhecimento e de discernimento e de compreensão, a gnose tem ferramentas. Uma delas é os 3 fatores de revolução da consciência. 3 fatores é o morrer para os nossos defeitos, nascer para as virtudes e sacrificar pela humanidade. Ou seja, levar esse ensinamento que nós estamos adquirindo gratuitamente, de maneira também grátis para as outras pessoas. Até aqui deixamos as nossas palavras, nosso agradecimento por todos e até a próxima oportunidade. Namastê.